Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar os capítulos 3 e 4 do livro de Gênesis, falando sobre a queda e suas consequências. Então, vamos começar. A origem da maldade e de todo o sofrimento no mundo é apresentada no capítulo 3 de Gênesis, que descreve a entrada do pecado na humanidade e as consequências trágicas e universais que ele passou a produzir sobre toda a criação. O pecado rompeu a comunhão entre o ser humano e Deus. Antes, a presença divina era guardada com alegria, agora tornara-se indesejável. O pecado também trouxe conflitos ao próprio ser humano, gerando problemas interiores, desequilíbrios emocionais e até doenças psicossomáticas. O pecado também provocou rupturas nos relacionamentos humanos, trazendo conflitos entre o ser humano e o seu próximo. O tentador e a tentação. Capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 6. Embora Moisés não identifique diretamente o tentador como Satanás, essa verdade é revelada no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, onde Jesus declara que não há verdade no diabo e que ele é o pai da mentira. A aparência repulsiva da serpente e o seu veneno fazem dela um símbolo apropriado do inimigo da humanidade. Seus movimentos sinuosos simbolizam as insinuações enganosas e sutis que o maligno utilizou para tentar a mulher. Satanás se apossou da serpente e falou por meio dela à mulher. Vale lembrar que, segundo essa compreensão, os anjos caídos não possuem corpo físico e, sem um corpo, não têm legalidade para atuar na terra, o que explicaria a possessão maligna. A tentação observou o seguinte processo. Começou insinuando que Deus era severo. Como um Deus tão bondoso e cuidadoso poderia proibir o homem de desfrutar do fruto da árvore? Satanás conduziu a mulher para o terreno da incredulidade, fazendo acreditar que não havia perigo em comer do fruto. O tentador acusou Deus de agir por motivos egoístas, insinuando que Deus os estava privando de algo bom, de serem sábios como ele. Enquanto Eva confiava na palavra de Deus, não se sentia atraída pelo que lhe era proibido. Porém, a incredulidade enfraqueceu suas defesas. Consequências do primeiro pecado, capítulo 3, do versículo 7 ao 24. O pecado trouxe consequências desastrosas. Deus havia providenciado tudo para o bem do homem e proibido apenas uma única coisa. Porém, ao dar ouvidos à voz de Satanás, o homem escolheu agradar a si mesmo, desobedecendo a Deus em um ato de egoísmo e rebelião. Consequências teológicas da queda. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Seus olhos se abriram. As mentiras de Satanás estavam misturadas com uma parcela de verdade. Adão e Eva passaram de fato a distinguir entre o bem e o mal, tornando-se semelhantes a Deus nesse aspecto. Contudo, o conhecimento deles era diferente do conhecimento de Deus, pois foi adquirido por meio de uma experiência pecaminosa e contaminada. Assim, a consciência deles despertou para a culpa e a vergonha. Interrompeu a comunhão com Deus e eles fugiram da presença dele. O pecado sempre priva a alma da pureza e da alegria da comunhão com Deus. Essa é a morte espiritual e representa, em um sentido mais profundo, o cumprimento da advertência de que o homem morreria no dia em que comesse do fruto proibido. Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. Um Deus santo não pode ignorar a rebelião de suas criaturas. A mulher sofreria dores de parto e estaria sujeita a seu marido. Mas estar sujeita ao esposo é maldição? A natureza decaída do ser humano o torna inclinado a abusar da autoridade que exerce sobre a mulher.
assim como a autoridade do marido pode se tornar motivo de sofrimento para a esposa. Se o casamento fracassa, a mulher fica desolada. Toda a humanidade e a natureza continuam sofrendo as consequências do juízo pronunciado sobre o primeiro pecado. O homem era imortal antes de cair? A Bíblia não afirma de forma explícita, mas sugere que ele poderia receber a vida eterna caso fosse aprovado na prova e permanecesse obediente a Deus. A árvore da vida era uma árvore literal, mas também pode ser que fosse um símbolo visível da recompensa pela obediência do homem a Deus. A primeira promessa de redenção, capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, encontramos a maldição sobre a serpente. Porém, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é evidente que se dirige ao próprio diabo. Esse versículo apresenta uma profecia messiânica que Deus, de forma intencional, colocou no início da Bíblia. Essa promessa encontrou cumprimento na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e alcançará sua consumação com a derrota definitiva de Satanás, a extinção de todo o mal, a redenção dos salvos e o estabelecimento do reino messiânico. Deus estabeleceria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Porém, um dos descendentes piedosos daria um golpe mortal ao inimigo, mas sairia ferido. Adão e Eva foram salvos espiritualmente? A Bíblia parece sugerir que sim. Adão deu nome à sua mulher de Eva, que quer dizer vida, e eles demonstraram crer na promessa da redenção. A tradição teológica interpreta que, após a queda, Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, o que implicaria no primeiro sacrifício. Pela tradição, acredita-se que Adão tinha um cordeiro de estimação e que Deus pediu o seu sacrifício. A figura desse primeiro cordeiro, morto no Éden, passou a simbolizar o Messias, descrito como o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus os lançou para fora do jardim para não comerem da árvore da vida, para não morrerem eternamente no pecado. Outro nível de tentação de Satanás, porque se eles comessem, nem Jesus poderia salvá-los, porque eles viveriam eternamente no pecado. Deus não quebra princípios. Assim, podemos concluir que, desde o princípio, a fé nas promessas de Deus é o único meio pelo qual o ser humano pode ser aceito diante dele. O desenvolvimento do pecado, capítulo 4. Por que Deus rejeitou a Caim e sua oferta e aceitou Abel e a sua oferta? Deus olha a atitude do ofertante e qual a sua motivação na hora de ofertar. E para Deus, isso é mais importante do que a oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Abel foi pastor de ovelhas e ofereceu ao Senhor a primícia, o que ele tinha de melhor, e Caim foi lavrador da terra. A Bíblia diz que ao cabo de dias ele trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus, ou seja, quando a fruta já estava estragada. Mesmo assim, Deus tratou Caim com misericórdia, exortando-o a abandonar sua atitude de petulância e rebeldia. Caim precisou escolher entre dominar sua inveja ou ser dominado e consumido por ela. Contudo, recusou-se a enfrentar o próprio pecado e, levado pela violência, permitiu o avanço do mal em seu coração. A reação divina diante do primeiro homicídio revela que Deus, ao mesmo tempo em que castiga o pecado com justiça, também demonstra misericórdia. O sangue de Abel clamava por justiça. Embora Deus tenha dado a Caim a oportunidade de confessar sua culpa, ele se recusou a fazê-lo. Por isso o Senhor declarou sobre ele uma maldição. Porém, pela sua infinita misericórdia, colocou-lhe um sinal para sua proteção.
A primeira civilização, capítulo 4, dos versículos 17 ao 26. Onde Caim encontrou sua esposa? De acordo com o relato bíblico, Caim encontrou sua esposa entre os descendentes de Adão e Eva. Os primeiros habitantes da terra não tinham outra alternativa senão casar-se entre irmãos e irmãs. No início da humanidade, isso era uma necessidade para a propagação da raça humana. Mais tarde, porém, quando Israel foi estabelecido como uma nação santa escolhida por Deus, tais uniões passaram a ser proibidas. Além disso, o agravamento do pecado ao longo das gerações também teria contribuído para o aumento de problemas genéticos. Os descendentes de Caim desenvolveram a primeira civilização, porém era uma civilização que excluía Deus, não eram da linhagem do bem. Lameque foi o primeiro homem a praticar a poligamia, corrompendo a instituição divina do casamento e ainda se vangloriava de sua própria violência. Da Bíblia desapareceram todos os descendentes de Caim, pois não tinham lugar no plano divino. Porém Deus levantou a Sete em lugar de Abel, a linhagem do bem, para perpetuar a linhagem da mulher. E através do primogênito de Sete, Enos, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Agora, algo para refletirmos. Tenho dado mais atenção à voz de Deus ou às influências deste mundo? Como reagimos quando somos corrigidos por Deus? Tenho dominado meus sentimentos ou permitido que eles me dominem? Como posso aprender a lidar com rejeições, frustrações e correções de maneira saudável diante de Deus? Tenho buscado a presença de Deus de forma verdadeira ou apenas religiosa? Estou cultivando um coração semelhante ao de Abel ou permitindo atitudes semelhantes às de Caim? Pessoal, esse então foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e que Deus os abençoe.